Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Meu nome é Jorge, esse é o canal do Auxílio Bíblico e o objetivo desse canal é trazer boas mensagens para que você possa crescer, tanto na graça quanto no conhecimento que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e assim ter uma vida espiritual que agrada a Deus, ter um crescimento consistente e principalmente um crescimento bíblico na presença do Senhor. Bom, o tema da nossa mensagem de hoje é a palavra de Deus na prática cristã. E o nosso texto-chave será 2 Samuel 23, do 2 ao 4, né? Antes de nós iniciarmos, eu gostaria que você pegasse um caderno, uma caneta, que fizesse as anotações necessárias com relação aos versículos, aos textos que serão analisados, assim como também que você fizesse as anotações necessárias com relação aos temas que te chamarem a atenção, que você se aprofunde nesses temas, nesses assuntos e que realmente isso venha te trazer um crescimento espiritual, que seja uma boa semente a ser lançada no seu coração, de forma que você possa encontrar aí a salvação, a vida eterna e desenvolver um relacionamento muito pessoal com Jesus Cristo. Amém? Antes de iniciarmos também, gostaria de fazer uma breve oração. Tudo que começa com oração vai bem e eu quero muito que esse vídeo vá bem para a glória do nosso Deus. Oremos então. Em nome de Jesus, Pai, segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia, mais uma vez nós queremos louvar e engrandecer ao teu santo nome. Quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, te agradecer, Senhor, pela sua bondade, pela tua graça. Te agradeço, Senhor, pelo fato do Senhor estar na direção e no propósito de todas as coisas. E te peço que o Senhor esteja abençoando esse tempo, de forma que nós possamos absorver aquilo que o Senhor deseja nos ensinar nesse dia e que, segundo a tua graça, Senhor, que o Senhor também venha abençoar todos aqueles que vierem assistir esse vídeo, de forma que eles sejam edificados em ti. Entra com a tua providência em cada uma das nossas necessidades, nos fortalece, nos ajuda e nos livra de todo mal. É aquilo que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Então vamos ler aqui 2 Samuel, capítulo 23, do versículo 2 até o 4. Nesse momento nós vamos ler o verso 2 e vamos tirar algumas lições dele. Diz o seguinte: O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Né? No contexto aqui, nós vemos Davi já no final da vida dele, né? Falando de algumas coisas que ele aprendeu ao longo de sua jornada e falando um pouquinho a respeito de como o Espírito de Deus atuava na vida dele. E posteriormente também falando alguns princípios espirituais para que, ao serem eles aplicados, que realmente eles fazem diferença na nossa vida para que nós possamos aí ter uma vida digna, reta e santa na presença de Deus. Então é muito importante que nós estejamos aí na presença do Senhor, fazendo aquilo que é necessário, aquilo que é devido, e que no nome de Jesus a gente consiga absorver esses princípios e aplicá-los à nossa própria vida, para que também nós, assim como Davi, possamos ser homens que desenvolvam a amizade com Deus, a excelência na sua presença e que possam andar debaixo da sua graça. Amém? Então, para a gente analisar os versículos, a primeira coisa que nós vemos é o seguinte: o Espírito do Senhor fala por meu intermédio. Ou seja, né, Davi ele se colocava como instrumento nas mãos de Deus para que o Espírito de Deus pudesse, através dele, estar alcançando outras vidas, estar alcançando pessoas, estar alcançando ali, né, aqueles que estavam juntamente com ele e também as pessoas que estavam debaixo da sua responsabilidade, ali, debaixo da sua cobertura espiritual. E quando nós desenvolvemos essa comunhão, essa intimidade com o nosso Deus, quando nós desenvolvemos ali, né, esse relacionamento com o Senhor, uma das coisas que ele faz conosco é exatamente isso, né? Ele nos transforma em instrumentos, instrumentos de bênção na vida das outras pessoas que caminham conosco, instrumentos ali de restauração, de cura, de libertação, e muitas vezes, né, nós, através das nossas palavras, através do nosso ensinamento, através do nosso bom conselho, o Espírito Santo pode estar usando isso para trazer direção para outras pessoas, para estar transformando vidas, para estar mostrando o caminho que elas devem andar, mostrando onde elas estão errando e onde elas precisam se corrigir,
Então nós temos que nos colocar dessa forma, né? Sabendo que não é simplesmente porque nós estamos falando que o Espírito Santo está nos usando, mas sim que quando nós estivermos debaixo da direção, uma vez que ele nos dá a ordem, que nos direciona a estar falando com alguém, que nós possamos abrir a nossa boca, e ao abrir a nossa boca, ele certamente falará através de nós, né? Não é uma coisa que depende tanto da nossa vontade, mas sim da nossa obediência em estar falando para as pessoas que ele deseja comunicar. E o resto, o Senhor ele vai inspirar nosso coração, ele vai, né, vai inspirar a nossa vida para estar falando as palavras corretas que venham de encontro à necessidade do coração naquele momento. E é interessante esse processo que muitas vezes a gente nem sabe que está sendo usado, né? A gente simplesmente fala, aconselha, baseado na nossa experiência, baseado no nosso conhecimento que nós adquirimos ao longo da nossa caminhada, e quando a gente vai ver, né, a pessoa foi profundamente tocada, o Espírito Santo usou a nossa experiência, as nossas palavras ali para estar trazendo aquilo que viria de encontro à necessidade do nosso ouvinte. Então isso é muito importante, né? A gente se colocar como instrumento para que o Senhor possa nos usar e para que Ele possa, né, para que nós possamos fazer a diferença ao nosso redor de acordo com a vontade de Deus e o propósito dele para nós. Amém? Outro ponto que nós vemos aqui nesse versículo é: a sua palavra está em minha língua, né? Ou seja, Davi ele sabia daquilo que ele estava falando, não é uma coisa que simplesmente vinha na boca dele sem que ele soubesse ou por que ele estava falando, mas ele tinha conhecimento bíblico, ele tinha conhecimento teológico, ele tinha conhecimento da história de Israel, da lei do Senhor, ele tinha conhecimento ali dos princípios que Deus tinha ensinado para ele ao longo da sua vida, né, que depois, posteriormente, ele descreveu em boa parte dos salmos ali. Então a gente percebe que Davi, ele não era um homem assim que ele estava leigo da palavra, né? Ele conhecia aquilo que ele estava falando. E isso também, para que o Espírito Santo ele possa nos usar, nós precisamos também ter a nossa parte de nos esforçarmos para conhecer a palavra, né? Nós precisamos nos esforçar para ler, para procurar entender, para procurar buscar os princípios, conhecer a doutrina, o que o Senhor ele deseja de nós. Então tudo isso é a nossa parte. É a nossa parte que nós vamos dedicar dia após dia, né, na leitura bíblica, no estudo da palavra, a absorver esses conceitos, e uma vez que eles estiverem na nossa mente, que eles estiverem no nosso coração, o Espírito Santo, conforme a necessidade, ele vai buscar aqueles conceitos e vai trazê-los à nossa memória para que nós possamos ali discorrer sobre eles, para que nós possamos explicá-los e colocá-los ali em perspectiva para as pessoas. Então o Espírito Santo ele sempre vai usar aquilo que nós temos, né? Ele não simplesmente ele vai procurar dentro dos arquivos ali da nossa mente ali, pegando uma analogia com os computadores, por exemplo, ou como a biblioteca, né? Busca lá aqueles arquivos e ali, né, ele encontrando aqueles arquivos, ele vai trazer à nossa mente para que ele possa ali usar essa informação, esse conhecimento, essa experiência que nós temos. Ele não vai inventar coisas, né? Não vai trazer um conhecimento que a gente nunca leu. Por exemplo, a gente nunca leu o livro de Apocalipse, por exemplo, o Espírito Santo não vai nos usar falando coisas relacionadas ao Apocalipse. Então, isso é uma coisa que não vai acontecer, porque nós não temos o conhecimento, né? Não sabemos aquilo que está escrito. E talvez a gente só conheça o Salmo 23. Né? Talvez a gente só tenha ali na nossa mente aquilo que nós lemos continuamente, e então é isso que o Espírito Santo vai usar. Não vai usar o Salmo 22, nem o Salmo 45, coisas que nós não conhecemos. Né? Então, esse é um ponto muito importante para a gente saber. Existe a nossa parte, quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós lemos, mais instrumentos, né? Mais conhecimento a gente vai colocar em favor do Senhor ali, vai colocar, né, nas mãos do Senhor para que ele possa usar, e à medida que surgir a situação correta, ele vai pegar aquela informação e vai fazer com que venha de encontro à necessidade daquela vida através das nossas vidas, né? Então esse é o ponto importante aí para nós. Quanto mais nós estudamos, quanto mais nós conhecemos, maior é o leque de opções que o Senhor vai poder nos usar ali para estar abençoando pessoas. Então, duas coisas que nós aprendemos aqui. A primeira delas é a gente desenvolver comunhão a ponto de sermos instrumentos nas mãos do Senhor, e a segunda é a nossa parte de adquirir conhecimento
conhecimento, de adquirir, né, a experiência com relação à palavra de Deus, para que no momento oportuno nós possamos ser usados e sermos instrumentos de bênção nas mãos do Senhor que, né, para abençoar outras vidas, tá bom? Então esse aqui é os nossos primeiros conceitos. Vamos ler agora o verso 3 e o verso 4, que vai dizer o seguinte: Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai ao sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor, depois da chuva, faz brotar da terra a erva. Olha que interessante, né? Aqui a gente começa a ver algumas instruções, algumas direções com relação o nosso relacionamento com Deus e as consequências desse relacionamento. E é interessante que aqui ele está falando de algumas atitudes práticas, principalmente com relação à liderança, né? Com relação à questão de nós estarmos ali tendo sob a nossa guarda a responsabilidade de cuidar de pessoas e de direcioná-las. E quando nós falamos de liderança, né, nós estamos falando somente ali do presidente, né, de um líder de empresa, de um pastor, líder de ministério, não. É de uma liderança que vai para todos os níveis, né? Dando alguns exemplos aqui. Primeiramente, com relação, né, a governo. Pode ser um líder político, né, pode ser um governador, pode ser ali um prefeito, um presidente, seja lá quem for, né, que exerce liderança, então ele se engloba aqui nos conceitos dessa palavra. Mas também pode ser um líder, de repente, em termos de trabalho, né, um presidente de empresa, um gerente, um encarregado, alguém que tenha pessoas sob a sua responsabilidade, pessoas que ele deva exercer ali autoridade. Pode também ser relacionados ao trabalho. Um dono de empresa, um empreendedor, né, independente, um chefe de equipe, pode ser qualquer pessoa nesse sentido. Outro líder que nós gostaríamos de destacar é um líder com relação à igreja. Um pastor, um líder de grupo e departamento, um líder de células, uma pessoa ali que seja imbuída, né, de estar organizando ali uma equipe, de estar à frente de uma equipe, de um trabalho. Também se engloba dentro da palavra de liderança. Tem uma liderança mais simples que essa, praticamente todos nós exercemos ou vamos exercer algum dia, é a liderança com relação à família, né? Você ser um chefe de família, ser um pai, uma mãe, né? Uma pessoa ali que de repente assuma a responsabilidade como um padrasto ou uma madrasta. Então tudo isso também vai te fazer um líder, né? Você vai ser líder dos seus filhos, dos seus enteados, dos seus sobrinhos, de repente, né? Ou dos seus netos, por que não? Também é uma forma de ser líder, né? Uma forma de exercer influência. Então, se nós pensarmos na liderança no nível familiar, também nós seremos líderes. Então, todas as vezes que nós pensamos em liderança, a gente deve abrir o leque de possibilidades e estendê-los para todas as situações, né? Para todos os lugares onde realmente nós podemos exercer algum tipo de autoridade sobre a vida de alguém. Então, esse é um ponto importante. Agora, indo com relação aos conceitos aqui descritos na palavra, ele fala o seguinte: primeiramente, né, aquele que domina com justiça sobre os homens, né? Ou seja, todo líder ele precisa ser justo. E um líder justo é aquele que segue as regras, né? Que é uma pessoa que, independente de qualquer situação, ela vai lá e, baseado nas regras estabelecidas, ele, né, julga ali, ele orienta de acordo com as regras, ele tem ali aquele propósito, né? Não é uma pessoa que, dependendo da situação, a regra vai ser uma, mas se a situação não for tão favorável, a regra muda, a regra vira outra, né? Então aí já não é uma liderança com justiça. Uma liderança também injusta seria com acepção de pessoas. Eu privilegio, de repente, as pessoas que eu gosto e deixo as pessoas que eu não gosto ali sendo prejudicadas, mesmo que elas estejam fazendo certo, mesmo que elas estejam seguindo as regras de acordo ali com o que foi estabelecido. Então a gente tem que tomar um cuidado com isso, né? Não fazer acepção de pessoas. Nós devemos tratar todo mundo igual, todo mundo com justiça, né? As pessoas ali, como eu disse, que têm seus funcionários, que têm ali as pessoas que estão debaixo da sua responsabilidade, todas devem ser tratadas em iguais oportunidades, com igual respeito, né? Com igual autoridade ali.
E de repente, claro que um vai se sobressair sobre o outro, né? Existe a questão da meritocracia, né? Um vai se esforçar mais, o outro vai desempenhar melhor suas funções, então esses também vão ser recompensados, né? Por conta do seu esforço ou por conta dos seus resultados. Então, nesse caso, né? Existirá aí essa diferença no sentido, aquele que se esforça mais talvez receba mais, né? Aquele que luta mais, que batalha mais, ele tem a chance maior de vencer com relação àqueles que de repente só estão fazendo o básico, arroz com feijão. Mesma coisa a questão dos filhos, né? A gente precisa tratar todos iguais, com igual amor, né? E fazer com que todos tenham a mesma oportunidade, todos tenham a mesma convivência, todos tenham ali a mesma direção e o mesmo ensinamento. Claro que um vai seguir por um lado, o outro talvez siga com um caminho diferente, né? As pessoas são diferentes em si, cada um tem os seus próprios interesses, cada um tem a sua forma de se relacionar, um mais extrovertido, outro mais introvertido, mas isso não significa que um deva ser deixado de lado e outro deva estar ali, né, sendo mais amado. Né? Todos devem ser amados ali de igual forma, de igual situação. Então, quando nós buscamos ser justos, isso vai trazer consequências positivas que a gente vai ver logo a seguir também com relação a isso. Mas a primeira coisa que nós devemos sempre orar a Deus, principalmente quando nós estamos exercendo essa liderança, é: Senhor, me ajuda a agir com justiça com todas as pessoas, né? Me ajuda a agir da maneira correta, do jeito correto, da maneira como realmente te agrada. Evidente que, como eu já expliquei em outros vídeos, né, a gente às vezes tem um círculo mais próximo de amizades, nós temos prioridades com relação a trato, né? A família a gente sempre vai tratar ali com ênfase, depois os amigos mais próximos, depois o povo de uma forma geral. Mas dentro desses círculos aí, que nós possamos sempre ser justos da melhor forma possível, sempre procurar dar as oportunidades a todos aqueles que estão ali na mesma posição, né, para que realmente as pessoas elas possam ver em nós a justiça, não somente nossa, mas a justiça de Deus atuando sobre a nossa vida. Amém? Outra situação que nós vemos aqui é aquele que domina no temor do Senhor, né? Quando nós exercemos ali a questão de liderança, quando nós exercemos ali a influência sobre outras pessoas, isso deve ser feito no temor do Senhor. Ou seja, o que significa isso? Sempre buscando agradar a Deus em todas as circunstâncias, sempre buscando, né, fazer aquilo que é justo e reto diante do Senhor, sem procurar agradar aos homens de uma forma geral, né, porque infelizmente a gente não consegue agradar a todo mundo. Mas o mais importante é que nós tenhamos uma consciência limpa e tranquila diante de Deus em todas as circunstâncias e em todas as situações. Quando nós agimos com justiça, quando nós oferecemos as mesmas oportunidades para todos, quando nós estamos ali procurando ajudar a todos sem acepção de pessoas, é evidente que isso agrada a Deus. Talvez a gente fale, talvez a gente não consiga fazer, né, o melhor que fosse possível a ser feito dentro de uma situação, talvez até mesmo alguns venham a se perder, a gente, como eu disse, não conseguimos agradar a todos, talvez até alguns achem que a gente fez menos do que deveria, mas o mais importante é a gente ter a consciência tranquila, diante de Deus, que nós fizemos o nosso melhor, que nós estamos exercendo, né, coisas de acordo com aquilo que agrada a Ele, porque é para Ele que nós fazemos, né? Tudo que nós fazemos deve ser primeiramente por amor a Deus, depois por amor a outras pessoas. Não vamos ser 100% aceitos e também não vamos acertar em 100% das situações, mas devemos sempre procurar fazer o nosso melhor em todas as circunstâncias, baseado no temor do Senhor e baseado também, né, na direção, no propósito, e para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Então esse aí é um outro ponto importante para a gente estar meditando. E por fim, para a gente estar falando aqui, vamos ver qual é a diferença que isso vai fazer na vida das pessoas, né? Ele fala ali no verso 4, é como a luz da manhã quando sai o sol. Ou seja, né? Quando nós buscamos ter relacionamento com Deus, quando nós buscamos ali, né, fazer a diferença, ser instrumentos nas suas mãos para estar abençoando outras vidas, quando nós buscamos ali a comunhão e a intimidade com o Senhor, né, quando nós buscamos ser líderes justos, que agem segundo a justiça, que agem segundo o temor do Senhor, isso vai fazer com que nós sejamos como luz.
luz no meio das trevas, a gente vai ter um ambiente gostoso de trabalho, vamos ter um ambiente gostoso na nossa igreja, vamos ter um ambiente gostoso na nossa família. Isso vai fazer a diferença, né? Porque quando nós que exercemos a liderança buscamos realmente a presença do Senhor e aplicar os seus princípios, aplicar as suas regras, as suas direções às nossas vidas, a presença do Senhor se faz manifesta no nosso meio, se faz manifesta juntamente conosco e faz com que haja diferença na vida das pessoas. Então a gente vai ser luz no meio das trevas, vamos fazer com que realmente os ambientes eles sejam transformados em todas as situações e vamos fazer com que realmente, né, o Senhor ele seja glorificado em todas as circunstâncias. Então esse é um ponto importante para nós, né, que nós venhamos a ser luz, que nós venhamos a ser sal, que nós venhamos a fazer a diferença na vida das pessoas de uma maneira positiva, né? Que tem gente que faz diferença de uma maneira ali negativa, né? Falando mal dos outros, transformando os ambientes em coisas ruins. Mas quando nós somos sinceros, corretos diante do Senhor, isso certamente vai fazer, né? Com que a presença e a glória do Senhor se manifeste através da nossa vida e faça a diferença em todos ali que estão ao nosso redor. Então esse é um ponto importante para nós. E outro ponto que ele fala é que, como amanhã sem nuvens, cujo esplendor, né, depois da chuva, faz brotar da terra a erva, né? Ou seja, nós vamos também ter vidas frutíferas, né? Vamos ter ali terra fértil, vamos ter uma vida frutífera no sentido de que o fruto do Espírito brotará sobre a nossa vida, trazendo sentimentos de alegria, de amor, de perseverança, de paciência, como nós temos falado em alguns vídeos para trás, assim como também nós vamos dar fruto com relação às pessoas, transformando vidas, conduzindo elas a Cristo, fazendo com que elas se inspirem em nós e busquem também a Deus para terem suas vidas transformadas, que nós possamos ser essas pessoas, né, que fazem a diferença na vida de outras pessoas e fazem com que as pessoas elas possam ser mais que vencedoras em todas as coisas, né? Então, quando nós somos exemplo, hoje nós estamos tendo aí uma falta de exemplos, né? A gente olha ali e vê o pedestal sem nenhum tipo de ídolo, né? Sem nenhum tipo de pessoa que realmente a gente possa se espelhar. A gente fala hoje falta referências de honestidade, faltam referências, né, de pessoas que andam na retidão, que realmente servem ao Senhor de todo o coração. Então, estão faltando referências, mas quando faltam referências, sejamos nós a referência, né? Que nós possamos ter essa vida reta, essa vida íntegra, que nós possamos estar ensinando outras pessoas, ainda que seja uma única pessoa, o caminho certo, o caminho correto que as pessoas devem andar no Senhor, e que nós possamos fazer a diferença na vida de pelo menos um, para que realmente o nome do Senhor seja glorificado e para que a gente possa multiplicar aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, né? Nós não sabemos o alcance da nossa palavra, mas certamente essas palavras que nós falamos, né, quando nós vivemos na presença do Senhor, elas vão fazer uma grande diferença na vida das pessoas para a glória do nosso Deus. Amém? Então essa foi a nossa palavra para hoje, a nossa meditação. Que o Senhor realmente esteja nos abençoando, que o Espírito Santo esteja vindo de encontro às nossas necessidades, falando conosco a respeito dos nossos pensamentos, das nossas intenções de coração e transformando aquilo que for necessário, trazendo alinhamento para nossas atitudes no nosso dia a dia e que nós possamos ser instrumentos de bênção nas mãos do Senhor, que nós possamos ser pessoas que realmente transformam positivamente o ambiente, que nós possamos ser bons líderes, né? Onde quer que nós estejamos exercendo autoridade, e aqueles que ainda são jovens ou que de repente não exercem autoridade sobre a vida de ninguém, um dia isso vai acontecer certamente e que nós possamos ser instrumentos de bênção aí nas mãos do Senhor, onde quer que nós estivermos. Amém? Então é isso, que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei, né? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no nosso canal, clica no sininho para que você possa receber as notificações todas as vezes que sair um vídeo novo e também visite o nosso site, né, www.auxiliobiblico.com e também as nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram /Auxílio Bíblico, tá bom? Os links vão estar na descrição para quem quiser visitar e ver o conteúdo que nós postamos lá e que Deus abençoe grandemente a sua vida, né?
Fique na paz, tenha aí um excelente restante de dia e que o Senhor possa estar transformando a sua vida continuamente. Amém? Deus abençoe.